Área. Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Ziller, aqui de Belo Horizonte mesmo, da mesma cidade efervescente que de onde nasceu a Comune, né? Então, eu acho que a gente é parte dessa efervescência da cidade que eu costumo brincar e dizer que é a cidade mais legal da América Latina. Eu nasci em 74, então estou com 46 anos, prestes a completar 47. Tenho algumas curiosidades da minha trajetória, que eu desde cedo já comecei a viajar bastante, porque meu pai era representante comercial, então a gente morou no Rio de Janeiro, em Salvador, eu fui alfabetizado em Belém do Pará, então essa multiplicidade e diversidade de cultura, de gente, de amigos, né? Eu tive desde quando eu era moleque, assim, eu não lembro de ter sido isolado como ser humano em nenhum momento da minha vida, de não ter contato com outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa marcante da minha personalidade. Eu costumo brincar que eu sou colecionador de gente, né? Adoro conhecer pessoas e me envolver com essas pessoas, não só profissionalmente, como emocionalmente, quando, obviamente, da liga, os interesses são os mesmos e a gente praticamente define aquela história de almas gêmeas, né? A minha trajetória, ela toda foi no mercado de comunicação. Então, eu comecei a estudar publicidade aqui em BH, na PUC. Eu sou formado lá em publicidade. Eu fiz um curso de especialização em produção digital na Inglaterra. E todos os cursos que eu fiz posteriormente, de escrita, de narrativa, as masterclass que eu consegui participar para aprender um pouco mais, enfim, esses cursos que você vai fazendo durante a vida para manter a evolução do cérebro, eu fiz nessa área da comunicação e principalmente na área de mídia, né, de conteúdo. Então, produção de escrita, narrativa, roteiros e por aí vai. Essa é a minha praia. É onde que eu me dou muito bem, é onde que eu consigo falar com propriedade. Recentemente, eu divido minha vida em 3 caixinhas. A primeira caixinha é todo o conteúdo que eu produzo. Então, esse papo que eu estou tendo com vocês aqui está nessa caixinha. Os podcasts que eu produzo, BH Invisível, Pati Blue e Zillermano com a minha companheira de vida, os podcasts que eu participo, o meu programa de televisão, que é uma série sobre montanhismo, na verdade uma série sobre ressignificação de vidas, né? E transformação de pessoas. Então tudo isso está nessa caixinha da produção de conteúdo. Eu tenho uma outra caixinha que é a área de educação, que é de onde vem o meu streaming de grana. É onde eu faço o fluxo de caixa girar no mês, né? Então, eu sou professor de algumas faculdades no MBA, pós-graduação, enfim, nesses cursos mais criativos, em escolas criativas, e eu faço muita palestra para empresas e para instituições não governamentais. Então, aqui que está o meu dia a dia, o meu trabalho, onde eu deposito uma energia grande, porque é uma coisa que eu tenho talento, eu gosto bastante e eu me dedico para fazer bonito mesmo, para não ficar aquela coisa superficial, né? E a terceira caixinha e última é a minha caixinha de saúde, vamos chamar de saúde, de vida, que tem muito a ver com o conteúdo que eu produzo para o programa de TV. Porque como o programa é sobre montanhismo, que é um esporte que se diferencia da escalada em rocha pela altitude da montanha que você está, então o meu esporte eu preciso estar acima de 4.500 metros, de 4.000 metros o tempo inteiro, eu preciso estar muito bem preparado. Então eu tenho uma rotina praticamente de atleta. Eu treino em 2 períodos, eu tenho uma equipe médica incrível, eu tenho um médico né, que é médico ortomolecular, então eu tenho suplementos, faço exame de sangue de 6 em 6 meses. É quase que uma rotina de um atleta olímpico, por exemplo, né? Com a diferença de que o meu esporte ele é praticado sazonalmente, eu não consigo estar sempre na montanha, então eu fico mais tempo treinando até do que executando a performance no esporte, né? Mas se eu não fizer isso, eu não consigo subir uma montanha de 8.848 metros, que é o caso do Everest. Essa é a minha história em linhas gerais e aonde eu estou hoje.
E quando você fala disso tudo e quando você olha para trás, né, desde quando você começou até o que você acabou de fazer, que a gente vai falar ainda, o que é seu? O que é só seu? Eu não consigo te falar o que é só meu, porque eu não consigo me dissociar do coletivo. E eu falo isso sem medo de soar demagogo ou etc. Assim, eu não lembro de estar sozinho na minha vida. Eu namoro com a Patrícia desde os 14 anos de idade. Eu tô com 46, prestes a completar 47. Então tem 32 anos que eu tô com ela. Então, até os 14 anos de idade, eu viajei pra caramba, tive um monte de amigo ao redor das cidades que eu passei. Os projetos que eu me propus a fazer na época da adolescência, sempre tinha gente, seja os projetos de bicicleta, 1989, 88, 87, a gente estava no auge das bicicross, né? As bicicletas, as extra light da vida. Então a gente tinha uma turma de bicicleta, a turma que explorava, a turma dos escoteiros, não sei o quê. Então, eu não consigo, de verdade, assim, sem sacanagem, eu não consigo lembrar um momento que sou eu sozinho, tá? É claro que deve ter existido, é claro que existem os momentos que você está introspectivo, quer viajar, ou você quer participar de uma coisa para você se reestabelecer, mas no meu caso, vamos colocar aí, de 80% da minha vida, desses 46, 47 anos vividos, eu vivi do lado de ser humano, realizando ao lado de ser humano, subindo montanha ao lado de ser humano e há 32 anos ao lado da Patrícia. Então é bem difícil para mim responder essa pergunta sem mencionar as pessoas que estão na minha vida. E então me conta um pouquinho como é o seu trabalho. Você já falou um pouquinho de como você se organiza, mas o que tem te movido hoje em dia? Como tem sido o seu trabalho? O que você tem feito? Assim, como que você tem se realizado? Legal. Eu recentemente eu separo o meu dia, o meu tempo. É até legal contar esse caso, né? Um aprendizado de montanha que eu tenho é usar a palavra prioridade no singular e colocar tudo em listas que complementam a prioridade. Então, assim, na montanha, a prioridade é segurança, né? O esporte que eu pratico não pode ter outra prioridade, não pode ter muitas prioridades, não pode ter o S, não existe isso lá. E o resto é lista de protocolo que você tem que seguir para que a segurança seja prioridade. Isso é tão latente, real, importante na montanha, que eu tento trazer isso para a minha vida. Então, assim, eu não trato a minha agenda com prioridades. Eu procuro sempre ter as caixinhas que eu tenho. E cada caixinha dessa é uma prioridade. O que eu faço, que é curiosíssimo, é que eu tenho uma memória fotográfica muito boa e eu adoro cores. Então, a minha agenda ela é super colorida, porque cada caixinha é representada por uma cor. Então, na hora que eu começo a semana, eu sei exatamente o que está acontecendo com a minha vida e sei se ela está equilibrada ou não, né? Um exemplo. Hoje que a gente está gravando essa conversa, esse podcast para a Kunumi, a caixinha que estava lá é uma caixinha roxa. Essa caixinha roxa, ela está dentro da produção de conteúdo e ela representa a gravação de alguma coisa. Pode ser gravação de podcast, gravação do programa da Band News que eu tenho, gravação dos 7 cumes. Então eu sei que ali eu vou usar minha voz, eu vou usar minha imagem, eu tenho que estar preparado para isso. Aí não gera ansiedade, isso é lista de atividades, né? Então hoje, Felipe, eu tenho 5 caixinhas aí que eu considero a prioridade. E cada uma tem uma cor, assim. Então quem está ouvindo a gente agora pode achar curioso. Mas, por exemplo, eu já falei da cor que é roxa, que é a cor das gravações, né? Aí eu tenho uma cor que é verde escuro, que é a cor de educação. Se aparece essa cor verde escuro na minha agenda é porque eu tenho palestra, eu tenho aula, eu tenho workshop, eu vou estar transmitindo conhecimento para alguém. Aí eu tenho a cor laranja, que são as coisas do 7 cumes. Se aparece laranja, é um treino, é uma reunião com o canal off, é uma reunião com alguém da equipe, ou é uma viagem, uma possível viagem que está chegando. Aí eu tenho uma cor agora que a gente acabou de colocar nas nossas vidas aqui, eu e a Paty, que é o amarelo claro. O que o amarelo claro tem?
e a gente está cada vez mais fazendo trabalho para o amarelo claro. Eu e a Paty, a gente está, junto com um casal de amigos, investindo no segmento de proteína vegetal, que lá fora a turma chama de plant-based, né? Eu me tornei vegano, ovo-vegetariano, na verdade, já tem mais ou menos 2 anos. A Paty também está vegetariana, com algumas restrições. Então a gente se interessou tanto por isso que a gente começou a conhecer as marcas em torno desse universo. Então essa é a nossa caixinha amarela. Hoje a Paty dá mais atenção a essa caixinha amarela, mas na minha volta agora da viagem que eu fiz, certamente a gente vai falar sobre isso, eu estou começando a me envolver cada vez mais. Então essa caixinha vai abrir e vai ficar na minha vida. Então é assim que eu divido e que eu trato as coisas que eu faço, sabe? Aonde que eu estou dedicando mais tempo hoje, que foi uma pergunta que você fez, e eu vou responder objetivamente. Eu estou dedicando muito tempo nas aulas e nas palestras. Tá? Então, desde a minha volta de viagem, que a gente tem uma agenda grande e que a gente tem que cumprir até o final de agosto. Então, eu diria que hoje, 40% do meu tempo está dedicado a isso. E aí você trabalhou e, enfim, se focou muito num trabalho específico e que é um trabalho que, pelo que eu percebo, é um trabalho que acaba permeando, porque ele acaba servindo de exemplo para o que você faz e para quem você é, né? E aí, quem pôde acompanhar, e foi incrível poder acompanhar de longe, você acabou de fazer uma coisa que você planejou muito tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que foi esse trabalho, o que foi essa realização, e eu queria que você me contasse um pouquinho como que isso mudou sua visão do mundo. Legal. Eu acabei, no dia que esse podcast está sendo gravado, completaram-se 2 semanas que eu voltei da expedição ao Monte Everest. Eu consegui fazer com que o cume dessa montanha fosse parte do meu caminho, que eu costumo brincar que o objetivo de um montanhista não é chegar no topo da montanha, mas é voltar para casa para contar a história. Então, eu cheguei no topo, foi parte do caminho, voltei e estou há 14 dias no Brasil. Me preparei 5 anos, 6 anos para esse projeto. Os 7 Cumes é um projeto que começou em 2015, em fevereiro de 2015, com a escalada do Monte Aconcagua, mas eu já tinha começado a treinar desde 2014. Então, tem praticamente 6 anos e meio que eu me dedico muito a esse projeto, e no último ano e meio eu me tornei um exímio atleta, assim. Eu fui muito nerd, muito Caxias com tudo que a equipe me propôs a fazer, porque eu sabia que o Everest seria um desafio enorme, imenso, da altura que ele representa. E o que eu constatei lá, turma, é que foi isso a enésima potência. Então, certamente, eu ainda tenho que fazer mais uma montanha para os 7 Cumes, que é uma escalada, inclusive, em rocha, que seria a 7ª temporada. Eu já escalei outras montanhas ao longo desses 6 anos para treinar, né? Para acumular experiência. Devo ter aí umas 20 e poucas no currículo. Mas eu garanto, assim, eu tenho certeza absoluta que a montanha mais dura, o exercício mais exaustivo, a situação mais extrema que eu já tive na minha vida, eu acabei de viver. Né? Quando a gente fala de esforço intelectual, físico, motor, fisiológico, ético, moral, você passa por tudo isso numa escalada ao Monte Everest. É uma escalada longa, a gente ficou 60 dias fora do Brasil. Dentro desses 60 dias, 50 e poucos acima de 5.350 metros. Então, com o corpo submetido a uma altitude muito agressiva para a sua química, para a sua fisiologia, muda completamente o seu funcionamento, né? O funcionamento da máquina. Tanto que eu ainda estou, mesmo com 2 semanas de volta, eu ainda estou muito, assim, flutuando. Parece que eu não estou comigo mesmo, assim. Eu não tenho
Inclusive, quando eu estou falando, assim, por exemplo, é interessante. Eu estou respondendo a sua pergunta e às vezes eu fico pensando se eu estou respondendo a pergunta que você me fez. Porque eu não consigo concatenar ainda as coisas e eu fico na dúvida da linearidade, se era para ser linear mesmo ou não. Então eu estou nessa fase da volta do Everest, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que se adaptam a essa volta mais rapidamente, outras mais lentamente. A minha readaptação aqui vai ser muito lenta. Uma das razões, Felipe, é de verdade, e eu, assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que não soe arrogante ou algo parecido, porque é longe disso, mas para uma pessoa que quase tocou o céu com as mãos e ultrapassou nuvem e que chegou num estado de exaustão, que você encontra beleza no que tá no fim, beleza no que tá acabando, né? Eu acho que essa pessoa, é muito difícil dessa pessoa ser a mesma pessoa depois desse momento, entende? Então eu ainda estou aqui realizando, fazendo download das informações, entendendo e percebendo que mudou mesmo, assim. Mudou bastante. Eu fico brincando, todas as pessoas que eu tenho contato e essas caixinhas que eu brinquei aqui, as caixinhas coloridas que eu trato com pessoas, eu estou pedindo muita ajuda deles, porque eu estou em outro ritmo, e não é ritmo de vida, né? Ritmo fisiológico mesmo, ritmo químico, ritmo de pensamento. Então, muitas vezes, a pessoa fala uma coisa que me machuca profundamente e não me machucava antes, né? E aí você fica nesse... Pô, eu queria estar lá, não queria estar aqui. Quando é a próxima? Será que eu vou viver isso de novo? Será que eu preciso? Será que eu não me torno um caçador de transcendência de verdade e abro mão de coisas que eu venho fazendo, né? Então, eu estou sonhando com isso, acordo, penso e tal. O Everest literalmente é um renascimento para mim, né? Eu acho que a gente tem alguns renascimentos na vida. Cada pessoa aí sabe qual é o renascimento dela, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora sabe do que eu estou falando. O Everest foi o meu último renascimento, sem dúvida. E você ainda passou por isso tudo, né? Esse desafio, enquanto a gente está numa pandemia, né? E aí, eu imagino que aí existem dois grandes fatores, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Um, como é, né, ter passado por isso nesse momento que pede que a gente pense no outro, né, e acredite na ciência cada vez mais, né? E como foi voltar para esse mundo pandêmico? Esse lance do Covid para a gente foi um desafio monstruoso. A gente era para ter feito o Everest em 2020. E aí sim não fomos por questões mais do que óbvias, né? Agora, em 2021, a gente ficou sabendo que o governo do Nepal estava adotando um protocolo extremamente rígido. A gente sabia que muitos expedicionários já estavam vacinados. Tinha a possibilidade da gente vacinar também. E a gente imaginava, na teoria, ser uma temporada mais vazia. Então, a gente tinha que sair do nosso país já com o visto emitido. O visto não poderia ser emitido na entrada como normalmente é no Nepal. Para quem já foi lá algumas vezes, sabe como funciona. A gente fez contato com a embaixada nepalesa no Brasil. A gente foi de um jeito bastante responsável, né? Mesmo porque você tocou num assunto importantíssimo, né? A gente arrasta pelo exemplo, né? Então, o tempo inteiro a gente ficou isolado, o tempo inteiro a gente foi testado, o tempo inteiro a gente buscava fazer o melhor para se proteger e para proteger quem estava no nosso time. A nossa expedição era muito pequena. Era uma expedição que ocupava uma pequena parte do campo base e a gente fez questão de manter assim. A gente não se envolvia com outras expedições. A gente escolheu horários para fazer os deslocamentos que normalmente as pessoas não escolhem.
obviamente com segurança, né? A prioridade é a segurança. E foi assim que a gente pensou e concebeu tudo. Bom, chegando lá, aí as coisas começaram a dar errado. O governo nepalês emitiu um número recorde de permissões para escalar o Everest. Então, a temporada que era para ser mais vazia não foi uma temporada normal, como se nada tivesse acontecendo. A gente começou a receber as informações de que estava tendo um surto de Covid no campo base, e algumas dessas informações foram muito sensacionalistas, né? Pessoas que querem ampliar as coisas para ganhar clique. Bom, a gente sabe como isso funciona e eu tenho certeza que o Kunume trabalha muito para evitar que isso aconteça na inteligência artificial, né? Então, do nosso lado lá, a gente não teve em momento nenhum a ameaça do Covid. Em momento nenhum a gente se sentiu em risco, porque a gente estava num ambiente controladíssimo, né? Agora, é claro que nos deslocamentos do campo base até Katmandu, em Katmandu, o avião que você pega, você fica você fica, como a gente diz aqui em Minas Gerais, de butuca, né? Porque a gente precisa entender quer dizer, a gente já entendeu, mas quem não entendeu como a gente está no meio de uma guerra, né? Literalmente, de verdade uma guerra. E quando você está numa expedição social, uma expedição coletiva, o outro é mais importante que você, né? E a montanha nos ensina isso. O coletivo é mais importante que o individual. Então, o tempo inteiro a gente ficava se protegendo, e quando eu cheguei no Brasil, não foi diferente. Já fiz os meus exames, PCR negativo, vim para dentro de casa, saio super pouco para fazer o essencial mesmo, estou atrás da vacina como todo mundo, mas sem dúvida você tem toda a razão. O Covid esse ano lá foi um dos desafios que a gente enfrentou, e teve gente que não foi tão responsável quanto a gente, que realmente foi contaminado, né? Não teve óbito, nenhum montanhista faleceu por Covid. A gente teve 5 óbitos nessa temporada, 2 montanhistas gringos, né, ocidentais, e 3 sherpas, mas não por Covid. Então, quem se infectou lá, que coloque a mão na cabeça e veja o que fez de errado, né? E como que foi o retorno, Ziller, assim, para essa realidade pandêmica? Eu não tive uma sensação de que mudou, sabe? Porque quando começou a pandemia aqui em casa, a gente brinca que a gente fez a constituição da Zillerzada. Então, era muito disse-me-disse, era uma coisa ainda é super novo, né? Mas naquela época, em março de 2020, você tá doido, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: olha, vamos criar as nossas regras e vamos respeitar. Então, a gente convidou os meninos a criar essas regras com a gente. E a primeira regra foi a seguinte: nos próximos 6 meses a gente não vai sair de casa. Então, a gente definiu isso independente da OMS, do governo federal, estadual ou municipal. A gente tinha condição naquele momento, e a gente resolveu, como família, fazer isso. Então foi até interessante, porque a gente se educou e a gente organizou a casa, organizou o dia a dia para que isso fosse possível, né? Antes da escola fechar, a gente já avisou a escola que os meninos não iam mais. E aí, uma semana depois, 10 dias depois, a escola teve que ser fechada, né? Então a gente antecipou um monte de coisa. Como a gente está nessa desde março do ano passado, e como, de certa forma, eu fiquei enclausurado no Everest, porque eu estava dentro da minha barraca, no campo base, etc., eu voltei para o mesmo ambiente praticamente, né? A única coisa que mudou, e que eu fico pasmado como todo mundo, é a irresponsabilidade dos nossos governantes, né? Então, aumentou isso. E aí isso é uma coisa que me tira do sério. E você falou uma coisa muito incrível, assim, que é de você ter experimentado ou ter permitido, né, sentir a beleza
da fragilidade ali, né, da vida, daquele momento que você estava vivendo e do impacto que você estava sofrendo do meio, né, do ambiente que você estava. Normalmente, essa pergunta ela é sobre o impacto que o seu trabalho causa nas pessoas, mas eu acho que eu vou transformar ela um pouquinho em assim, qual que você acha, o que você espera, o que você gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de experimentar e que te impactou nesse processo. Ou seja, de tudo que você viveu, tem algumas coisas que você fala, cara, isso é precioso. Se a gente tivesse a chance de viver isso, como você falou, né? Será que eu mudo minha vida e vou correr atrás disso pro resto da vida? Pergunta sensacional. Eu vou dividir ela em duas. Vou dividir ela numa parte mais que dá para materializar e numa parte mais filosófica. A que dá para materializar é o seguinte: eu lembro exatamente o momento em que eu tive a sensação mais sublime de todas no Everest. O ataque ao cume do Everest, a gente pode dividir em 3 pedaços, que tem mais ou menos a mesma duração. O primeiro deles é quando você sai do acampamento 4, que está a 8.000 metros de altura e chega até um lugar que chama balcão em português. É literalmente uma pedra que lembra um balcão e que ali você consegue beber uma água, porque ela está num platôzinho. É o primeiro descanso que você tem, assim, que você consegue de verdade se equilibrar melhor. Normalmente a gente troca o cilindro de oxigênio no balcone e por aí vai. O segundo terço, mais um terço da escalada, é do balcone até o cume sul. E o último terço da escalada é do cume sul até o cume. Quando eu cheguei no cume sul, a gente chegou com o sol nascendo. Então, no finalzinho da subida, da escalada, a gente via na linha do horizonte aquele filete de sol nascendo. E quando a gente chegou lá em cima, o sol já tinha aparecido e ele estava iluminando a face contrária que a gente estava da montanha, e aí ele passava por cima da face, criando aquela sombra que os fotógrafos chamam do horário mágico da fotografia, né? E no cume sul, você tem a visão clássica do Everest. Toda vez que alguém vê uma foto do cume sul, sabe que é o Monte Everest, que é aquela visão da travessia que dá para um lugar que chama Escalão Hillary. Há um tempo atrás, uma foto viralizou de uma fila nesse lugar. É exatamente essa cena, essa visão que a gente tem. Quando eu cheguei ali, meu corpo entrou em epifania suprema. Eu tive uma transcendência, eu tive uma sensação de bem-estar que eu gostaria que todo mundo sentisse na vida, né? E eu lembro direitinho, assim, aquela sensação é uma sensação que eu já tive em outros momentos da vida, inclusive em momentos que eu não estive na montanha, né? E eu acho que aquilo ali é mágico, né? Então eu brinco nas escaladas que eu faço que eu queria ser mágico para eu fazer assim, ó, pirlim, pim, pim, puf, aí todo mundo que eu gosto, ama, aparece lá do meu lado, experimenta aquele momento comigo, pirlim, pim, pim, puf, aí eu mando todo mundo para casa para sair do perigo, né? Então essa é a resposta que eu consigo te materializar, o momento que isso aconteceu na escalada do Everest. Foi no ataque ao cume, quando eu cheguei no cume sul, não foi nem no topo da montanha, que foi também sublime, mas eu lembro, assim, eu até arrepio, é impressionante. E a resposta mais filosófica, e que aí eu acho que a turma vai entender, é o seguinte: quando você está na montanha, uma coisa que acontece muito com a gente é transcender, né? É encontrar com o sagrado, com o divino, né? Que é diferente de Deus, né? Por exemplo, o budismo não tem um Deus, né? O budismo trata o sagrado e o divino de outra forma. Então, essa transcendência na montanha é uma coisa que acontece praticamente todo dia. É muito frequente, sabe? E você entra num estado de transcendência que é inacreditável. Eu acho que é por isso que eu tô com muita dificuldade de voltar à Terra, porque eu passei 50 dias em estado de transcendência, né? A gente consegue transcender na Terra, mas a gente precisa realmente estar conectado com o que está te fazendo transcender de uma forma única. Aonde que eu já consegui fazer isso, Felipe? Em show de música, tá? Principalmente nos shows que eu estive com amigos,
Então eu lembro, por exemplo, de um show do Chico Science na Nação Zumbi. O Chico Science era vivo ainda. Lançamento do disco Afro Ciberdelia no Bar Nacional. Aquele dia eu transcendi do mesmo dia que eu transcendi no Everest. Né? Eu lembro do Rage Against the Machine no interior de São Paulo, uma banda que todo brasileiro queria ver naquela época e que conseguiu vir. Eu fui com a Paty, com um amigo do Coração de Vida, com a minha cunhada, com meu irmão. Aquele dia eu transcendi. Né? Então, em show, eu já transcendi algumas vezes. No nascimento dos meus filhos, eu cheguei a transcender algumas vezes. Eu e a Patrícia, em viagens, em momentos que a gente estava vibrando na mesma frequência, e em momentos assim, por exemplo, eu lembro de uma cena em Londres, a gente dentro do museu da Tate Gallery, que ela começa a chorar, e eu abraço ela, ali a gente transcendeu. Né? Então, eu acho que a transcendência é uma coisa que o ser humano busca. Né? Tem gente que consegue fazer isso assistindo um filme, trocando uma ideia, batendo um papo, dando um beijo, no sexo, né? E tem gente que consegue, que não consegue chegar nesse estado de sublimação da alma, né? Um estado que eu acho que quem já transcendeu sabe do que eu estou falando, né? Eu acho que é um estado de experimentar a vida, né? Boa. Acho que é uma boa forma de falar. E eu estava no Chico Science, no Bar Nacional. Aquele show foi surreal. Santo Cristo. Incrível. E é muito impressionante, cara. Assim, a gente pode conversar... Você está falando de um assunto completamente paralelo e você chegou na questão da arte. E você pode falar sobre ética em AI com uma cientista que está desenvolvendo uma coisa super específica. Ela vai falar de arte. Se você fala sobre questões de uso da tecnologia para questões políticas e como a gente está hoje em dia, alguém vai falar, cara, é por isso que é tão importante estudar arte, estudar filosofia, né, para ter a questão da experiência e do julgamento, né, de você poder interpretar o mundo que você está, né, assim, entender, tá aqui presente, né? Total. E como que você vê os assuntos que te movem, né, e o seu trabalho e a sua vida daqui a 10 anos? Boa. Uma coisa que no início eu trabalhava com isso, que é produzir conteúdo para esse universo digital, principalmente para social medias, né? Fazia disso, ganhava pão com isso, né? Quando eu digo, hoje todo mundo trabalha com isso, né? Todo mundo está envolvido nesse mundo. Mas eu fazia projetos para marcas e pessoas dentro do universo da telefonia celular e das redes sociais, né? E quando começou o boom disso lá atrás, em 2004, se eu não me engano, o lançamento do Twitter é um pouquinho depois, mas o primeiro iPhone é tipo 2004, ou o Facebook é criado em 2004, né? Eu sei que o Twitter já deve ter uns 15 anos de vida, ou uns 14. Eu achava que a gente estava caminhando para um momento da sociedade em que a gente ia conseguir aproximar mais almas gêmeas, aproximar mais interesses, aproximar mais pessoas lutando para resolver os problemas grandes que a gente tem e não ficar resolvendo as picuinhas, entendeu? Do que separar, né? E eu fico pegando os textos daquela época, Felipe. Cara, eu era um tópico mesmo, assim, sabe? Porque eu falava, cara, que ferramenta é essa que vai mudar a humanidade para melhor? Que coisa incrível. Eu vendo meus textos lá atrás, eu não me considero um ingênuo, não foi ingenuidade, mas eu vejo como que a gente consegue perverter e usar de uma forma ignorante, e aí não no sentido de não desconhecer a história, né, mas de gerar fricção, gerar atrito, essas ferramentas, cara. Então, vocês que trabalham com inteligência artificial, eu tenho uma reflexão muito delicada sobre esses temas agora, porque eu acho que são coisas que realmente podem nos destruir, né? É óbvio que quando bem utilizado é inegável, não estou dizendo que, né, é inegável. Imagina o Facebook bem utilizado, né, o Twitter numa catástrofe, né, igual a gente já teve cobertura de enchente, a galera conseguindo se salvar porque tweetou para onde estava e por aí vai, né?
É inegável a beleza e o tanto que a gente consegue facilitar e resolver a vida das pessoas com essas conexões da era do século XXI. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu estou muito preocupado como que a gente vai voltar a viver com interesses comuns e tentando resolver os grandes problemas que o planeta Terra vai atravessar daqui para frente, né? Eu acho que é natural que você comece a repensar um monte de coisa na sua vida. Não à toa eu me tornei vegano. Não começou por causa da política ou do ativismo, mas hoje eu estou ali e estou vendo tanto que eu ajudo nesses temas, né? Então, daqui a 10 anos, eu não sei como que a gente vai estar na tecnologia, mas eu espero que a gente consiga reverter esse quadro de deteriorização das relações humanas, tá? Isso eu gostaria muito. Esse é o meu grande sonho e é uma coisa que eu trabalho diariamente. Como eu vou estar, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar desenvolvendo projetos com as pessoas que eu amo, num coletivo do caralho, um coletivo criativo, um coletivo de pessoas de almas gêmeas, muito provavelmente com o esporte envolvido. Não necessariamente o montanhismo, mas com certeza o esporte envolvido. O esporte é uma coisa que sempre esteve na minha vida. Em alguns momentos ele se deslocou da minha personalidade e a possibilidade disso acontecer agora é absolutamente zero. É absolutamente zero. Então, o esporte é uma coisa que eu quero que esteja nos meus projetos, sejam projetos de transcendência ou de caixa, de streaming de grana, para o resto da vida, né? Então, daqui a 10 anos eu tenho essa certeza. Eu vou estar trabalhando com o ser humano em projetos legais que tenham o esporte envolvido. Maravilha. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Cara, uma coisa que eu acho legal a gente mencionar nessa parte final aí da tecnologia e de como o mundo caminha é que a gente normalmente relaciona a palavra tecnologia com software, com coisas muito, sabe, ficção científica, né? Então, quando a gente chega perto assim, vou dar uma aula para o ensino médio, alunos de 14 anos de idade, você fala a palavra tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça deles é o TikTok, é o celular, é o Google Meet, é a inteligência artificial e por aí vai. Uma coisa que eu acho legal a gente falar para todo mundo é que tecnologia, e principalmente quando aliada à inovação, ela não é só isso, né? E aí eu acho que também a gente precisa dar uma atenção especial, porque, por exemplo, quando a gente fala das empresas que estão revolucionando o mercado de alimentação com a proteína vegetal, isso é tecnologia pura, né? Quando a gente fala de empresas que estão revolucionando o mercado da bebida, com águas nutritivas, com qualidade nutricional acima da média para qualificar o que a gente está bebendo, né? Isso é tecnologia, né? Então a tecnologia não está só no Facebook, no Twitter, e por aí vai, né? E em vocês, né? Que é uma tecnologia high-end pra caramba, né? A tecnologia, cara, tá no elevador que a gente pega no nosso prédio, sabe? E inovação é outra coisa também que é legal a gente falar, porque quando a gente fala inovação, o que a molecada pensa? No telefone celular, que agora tem tal coisa, né? Na câmera nova, que agora faz não sei o quê. Mas, como diria o Marcelo Yuca numa música do Rapa, todas as ciências de baixa tecnologia, né? Então, inovação, meu amigo, tá também naquele momento que você muda uma cadeira de lugar e a sua locomoção na tua casa fica mais tranquila, né? Inovação é quando... a vovó fala comigo, né? Inovação, então, é quando o mineiro fala assim, por que eu não pensei nisso antes? Né? Essa questão da tecnologia é muito importante, né? Porque
existe toda uma tecnologia ancestral, né? Existe toda uma forma de fazer, existe todo um... É cultura, né? Então, a gente realmente pensa muito na tecnologia digital, né? Essa coisa do... E ainda pensa nisso carregado com um viés capitalista de produto, né? De alguma coisa... Mas tecnologia é uma forma, uma coisa que você faz para pescar um peixe, isso é tecnologia, uma coisa... Né? Enfim, uma forma de fermentar um produto que você tem para criar uma coisa, né? Isso é tecnologia. Né? Agropecuária, agrocultura sintrópica, que é essa nova forma de você entender o solo e plantar, né? É tecnologia, cara. E se a gente não ensinar para essas gerações que estão chegando que isso é tecnologia, a gente não consegue mudar a percepção daqui 10 anos com esse realinhamento que eu falei mais cedo, né, que eu espero que aconteça. Porque a pessoa que não considera o que você ingere, o que você coloca para dentro do teu corpo, tecnologia, vai continuar colocando carne podre, refrigerante e o que tiver para dentro do corpo, né? A partir do momento que você trata tudo como inovação, como tecnologia, você muda um pouco a forma que você vê as coisas. Tem uma coisa que eu falo muito aqui para encerrar, Felipe, senão vai ficar o maior podcast que vocês já fizeram aí da história, né? Mas tem uma coisa muito legal que eu falo, que é mudar a perspectiva das pessoas. Por exemplo, a primeira coisa que acontece comigo quando eu chego num lugar que tem pessoas que são carnívoros, um churrasco, tô num churrasco, sempre tem aquela pessoa que fala assim, pô, mas você é vegano? Pô, mas como assim, cara? Você precisa da proteína da carne. Você não consegue viver sem a proteína da carne, né? Isso é um tabu e é uma forma que a gente foi educado que precisa mudar, cara. Porque, assim, a gente não precisa da proteína da carne. A gente precisa de proteína. A gente não precisa do carboidrato do macarrão. A gente precisa de carboidrato. O tipo de carboidrato e proteína que você ingere é que aí que são elas. Porque tem o tipo de carboidrato e proteína de baixa tecnologia, ancestral, que todo mundo sabe que que é assim, que se não existisse o lobby das grandes corporações, todo mundo saberia que é o melhor caminho, que estão aí há séculos, né? E a gente precisa resgatar isso. Então eu tenho um super cuidado de falar com as pessoas, né? Com meus filhos, por exemplo, a gente não conversa com eles impondo nada. Então aqui em casa não tem ninguém vegano dos meninos, né? A Joana tem 21 anos, Yara está fazendo 18, Mateus 16. Eles comem e a gente fica mostrando o caminho, assiste documentário junto, debate muito a respeito disso. Mas isso é uma coisa que eu falo muito com eles. Falo, Yaya, você não precisa de carne, você precisa de proteína. Então, para você comer proteína na quantidade que você precisa, que isso pode ser definido no exame de DNA e no exame de sangue, né? E aí? Você pode comer, sei lá, feijão, lentilha, cogumelo e carne de soja, e soja boa, obviamente, que é o tabu, né? E pronto, completou seu dia na proteína. Aí você vai ter um cadinho de verde, um cadinho de carboidrato e segue o jogo, né? Então isso é um tabu também que eu acho maluquíssimo, cara. Quando a pessoa chega pra gente e fala assim, não, você precisa da proteína da carne. Não, a gente precisa da proteína, é diferente. Área. Essa foi a conversa da Kunume com o Gustavo Ziller. O Gustavo foi o primeiro torcedor do Clube Atlético Mineiro a chegar no topo do Everest. E foi uma conversa muito legal, né? Tem outras 11 conversas já publicadas como Área, no podcast Área, e várias outras também no nosso outro podcast, este em inglês, que chama Volume. Se você quiser procurar os dois no Twitter, então Área é Área Pod, Área POD, e o Volume é Volume Podcast. Volume Podcast. É muito legal ouvir de vocês, a gente recebe algumas mensagens, algumas perguntas, algumas sugestões, e isso é sempre muito rico pra gente. Então, procura a gente lá. Valeu, obrigado, até a próxima.